Olá, seja muito bem-vindo ao CrescerCast, o podcast que te ajuda a entender o que realmente faz uma empresa crescer de forma estruturada e lucrativa. Eu sou a Caroline Carvalho, especialista em finanças empresariais e pessoais e host desse podcast. Eu quero trazer hoje aqui para vocês um tema que é fundamental ao empresário conhecer, a parte de contabilidade, algo que muitas pessoas têm receio, têm travas, né? E hoje eu trouxe aqui a minha convidada Juliana, da Rede Contábil Digital, para falar sobre esse tema para falar sobre esse tema e a partir de hoje não será mais uma trava, não será mais um medo para você. Então, Ju, seja super bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada Me pelo conte convite. um pouquinho aí de você, da sua história, se apresente aos nossos convidados, aos nossos participantes que estão ali do outro lado. Fique à vontade. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. A gente já se conhece de longa data, né? Quanto tempo mais ou menos que a gente se conhece? Tem para mais de 2. O 2021 foi quando eu entrei em contato com vocês. Foi, né? Então Fui tem contabilizar bastante esse já. final A de gente já semana. está indo para 2026, tem bastante tempo. Bom, a contabilidade, as pessoas costumam dizer que é um mal necessário, né? Ninguém quer, só procura o contador porque precisa. E porque é obrigação, né? E porque é obrigação. Mas, bom, eu sou Juliana, tenho um escritório de contabilidade em Volta Redonda, Rede Contábil Digital. Empreendo em contabilidade há 16 anos, mas trabalho em contabilidade há 24. Então, tem bastante tempo aí de estrada já, né? Fazendo bodas. Dá para rir e chorar. Mas, enfim, comecei no escritório de contabilidade sem saber nem o que era. Não sabia nem o que era uma nota fiscal, por exemplo. E ali fui desenvolvendo, fui crescendo, fui aprendendo, até surgir a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí, depois disso, resolvi abrir o meu próprio negócio. Comecei o escritório de contabilidade, inclusive em parceria com os meus antigos chefes, né, com os meus antigos patrões. E aí fui para Volta Redonda. Comecei lá com uma salinha pequenininha. Você era daqui de Barra Mansa, né, Ju? Eu morava aqui, trabalhava aqui. E aí montei lá a minha salinha pequenininha, que mal me cabia. Na época ainda era a época do papel, então aquele monte de caixa de arquivo numa sala pequena. Mas fui crescendo, ali fui, né, trouxe as minhas primeiras funcionárias, que estão comigo até hoje, a Bárbara e a Natália. A Natália, inclusive, é minha sócia hoje. E aí, daqui a pouco, já não dava mais, a gente foi para outro lugar, e assim a gente foi se desenvolvendo e criando a nossa história, que passou por muita coisa, né? Passamos por 2018 até ano passado, a gente ficou em home office, né, por escolha, e que foi ótimo, porque veio a pandemia, a gente já estava totalmente adaptada. Crescemos, inclusive, durante a pandemia por conta disso, porque a gente já estava adaptada. Do ano passado para cá, eu não sei se a gente ainda vai falar sobre isso, né, mas falando da minha história, né? Do ano passado para cá, eu voltei com o escritório presencial, primeiramente por conta da cultura, de implantar a cultura, porque hoje a minha equipe tem 20 pessoas e é muito difícil implantar cultura no home office. Né? Então, tive que voltar para o presencial por conta disso. Descobri uma nova necessidade que eu não sabia que tinha, que é o contato com os clientes, porque quando eu fui para o home office, as pessoas não se importavam muito com esse contato. Né? Eu mal recebia gente no escritório. Mas, curiosamente, depois da pandemia, as pessoas têm gostado cada vez mais disso aqui, né? E aí, depois que eu voltei para o presencial, é que eu vi isso. Assim, eu passo poucos dias da minha semana sem receber pessoas. Às vezes, é todo dia, 4, 5 reuniões, porque as pessoas querem ir lá, querem sentar, querem conversar. E assim a gente está seguindo, participando de tudo que pode, eventos, podcast. Envolvida com tudo que tem a ver com empreendedorismo, tudo que tem a ver com empreendedorismo feminino também. E assim a gente está seguindo. E uma das coisas que a Ju fala, tem falado mais, mas eu já sei há algum tempo, é que ela já faz inúmeros cursos há não sei quanto tempo, mas boa parte da DRE da Ju é conhecimento. Ela investe muito em conhecimento. A gente fez até um curso juntas. A gente já fez até juntas, né? Eu, inclusive, continuei na mentoria, né, do Star Club. Foi
muito bacana. E eu vejo que a Ju, ela é mais do que uma contadora. Ela é também uma gestora de empresas, porque toda vez que a gente senta para conversar, que os funcionários, que os colegas dela, que os empresários chegam lá para conversar com ela tem sempre muito a contribuir, não só na parte contábil, né? Ela não é uma contadora apenas. Ela é uma gestora que vai muito além. E eu vejo que você está fazendo uma segunda pós também, né, Ju? Sim, estou fazendo um MBA em gestão empresarial pela FGV. Então, RH, finanças, holding, a Ju entende tudo. E por isso que ela agrega tanto na nossa vida, né? Eu acho que empreender é muito complicado, né? Tem muitas frentes de estudo e informação, você sabe disso. Quando você começou, você queria fazer a parte financeira das empresas. Hoje não é possível fazer só isso. E depois você foi crescendo e você viu que não é só isso. Né? Você tem que gerenciar a equipe, você tem que pensar em marketing. Daqui a pouco, quanto mais a equipe crescer, processos, cultura, comercial, entendeu? Então, assim, a gente vai vendo que tem muitas frentes e que é praticamente impossível a gente realmente saber tudo 100%. E quanto mais a gente se desenvolve, a gente consegue desenvolver os nossos clientes, né, Ju? Exatamente, porque acaba que a gente é um consultor. Né? Então, a gente vai ajudando eles a se desenvolverem também. E é legal, eu contei isso poucas vezes, mas quero contar aqui. Como eu conheci a empresa da Juliana? Foi 2021, acredito, 21, no início de 2022 ali. Eu trabalhava em uma empresa, que inclusive foi um empresário que me incentivou muito a fazer o BPO naquela época. E eu precisava... eles tinham feito uma mudança de regime do Simples Nacional para o lucro presumido. E eu comecei a aprender sobre tributário. E aí eu notei que a gente conseguia recuperar alguns ICMS do CTE. E aí eu comecei a fazer o levantamento de todos os CTEs que tinham, das últimas notas que tinham nessa transição. E aí eu fui falar com a nossa contabilidade. Não sei se você sabe dessa história. Não. Fui falar com a contabilidade, eles não sabiam me dizer tudo que eu precisava. E aí eu comecei a buscar, fui buscando conhecimento. Eu só lembro que você entrou em contato comigo, né, no WhatsApp. Busquei conhecimento no YouTube, fiz boa parte. O que eu consegui foi recuperar 16 mil de imposto. Olha, bastante. Precisei do apoio da contabilidade para concluir o processo. Mas eu fiz todo o levantamento. E aí eu entendi, falei com o empresário, a gente precisa mudar de contabilidade. E aí eu fui pesquisar e conheci a Rede Contábil Digital. E acompanho desde então, depois que eu saí dessa empresa e foquei 100% nas consultorias, eu entrei em contato com a Ju para a gente fazer uma parceria. E foi assim... até hoje. Até hoje. Então, muito bacana. Quem não conhece a Juliana, pesquisa a rede social dela. Eu acho que para nós mulheres, né, ela é uma inspiração. Eu sempre falo isso nos lugares que eu vou. Ela foi a pessoa que me incentivou a ir para o presencial. Nem sei se todo mundo sabe, né, Ju? Mas foi a Ju que me incentivou a ir pro presencial. E agora a gente vai provavelmente mudar de lugar de novo. Olha! Já te conto, a gente provavelmente vai mudar. Então, a gente precisa estar ao lado de pessoas que buscam crescer, que estão crescendo, né? E fortalecer com uma ambiência de crescimento. A gente acredita da mesma forma, né, Ju? Sim, inclusive, Carol, vou também falar pela primeira vez, né? Assim, e que eu vou gravar algumas coisas ainda para falar sobre isso, mas primeira vez que eu falo. Eu acredito muito nesse poder da ambiência, né? Que é uma palavra da moda. Mas que quer dizer aquela questão de você estar com as pessoas certas, nos lugares certos para você se desenvolver. Então, eu acredito muito nisso. Muito se fala da contabilidade consultiva, que é aquela contabilidade onde você está dando assistência para a pessoa em tudo, não só mandando guia para pagar. E isso eu tenho feito ao longo do tempo. Há muito tempo. Antes de falar esse termo, você já era assim. Já estava fazendo. Então, assim, o cliente chega lá no escritório, por exemplo, ele senta lá na sala para conversar com a gente, para tomar um café. A gente não fala só da redução da tributação dele, da folha de pagamento, a gente fala sobre tudo. Ele sai de lá com uma bagagem assim, qual que é a sua dor hoje? Ah, Juliana, eu estou com muito problema com o funcionário. Então, vamos conversar sobre isso, vamos fazer um manual, um código de conduta, né? Vamos começar a fazer reuniões, né? Alinhamento de feedback. E estou falando um tema, né? Porque a gente sabe que nessa área de gestão são várias coisas. Mas a gente tenta ajudar ele a se desenvolver em tudo. Só que eu estava me sentindo mal com isso. Por quê? Porque eu só consigo fazer isso quando a pessoa tem tempo para poder ir lá, para sentar. E ficou me parecendo uma coisa muito... Como é que eu vou te explicar? Parecia muito pouco por tudo que um cliente precisa para se desenvolver. E aí a gente está mudando isso agora, a partir de janeiro.
a gente vai ter a primeira turma. A nossa contabilidade vai passar a ser uma contabilidade que a gente chama de evolutiva, não consultiva. E o que isso significa? Quando a pessoa entrar, ela tem a opção de ter uma contabilidade básica, normal, é o direito tem um plano dela. ali, né? Tem um plano. Mas se ela quiser crescer como empresário, ela vai ter aulas, ela vai ter acompanhamento, ela vai ter networking, que a gente vai fazer encontros presenciais, momentos de tirar dúvidas, momentos com especialistas. Inclusive, convido você para estar lá, para tirar a dúvida deles com relação a finanças. Prazer. Então, assim, não tem como a pessoa sair da contabilidade no final de um ano e ela falar assim, eu não evoluí. E é a dor de todo empresário. E o que acontece? O que eu sempre falo, inclusive a gente estava num evento esses dias que eu falei sobre isso. A melhor forma de você aprender no empreendedorismo é com outro empresário. É a melhor forma, porque, por exemplo, eu posso chegar para você e falar, nossa, Carol, o meu caixa não está fechando bem, as coisas não estão legais e tal. Como é que você resolveu esse problema? Juliana, eu já passei por isso. Eu também estive nesse lugar. Eu resolvi dessa forma. Mesma coisa comigo. Juliana, como é que você coordena 20 pessoas? Como é que você faz no dia a dia? Olha, eu faço isso, isso e isso. Isso aqui dá certo. Isso aqui eu já fiz e não deu certo. Entendeu? Então, eu vejo que essa já passou troca por isso. É muito rica. Então, para quem está começando... Eu fico imaginando assim. Uma vez me falaram o seguinte... Invista em produtos que você compraria. Eu fiquei pensando o seguinte, lá atrás, quando eu comecei, se eu tivesse esse ambiente, teria sido bom para mim? Teria sido ótimo. Muita coisa eu não teria errado. Se lá atrás eu tivesse esse ambiente de crescimento. É sobre errar menos, né, no empreendedorismo. Errar menos, exatamente. Aprender com quem já está ali. Porque errar já passou por vai aquilo. Fazer parte, né? A gente vai errar mesmo para poder crescer. Mas, se algumas coisas você puder aprender com os erros de outras pessoas, para você não errar, você diminui esse tempo de jornada para crescimento. Então, por isso, a gente vai agora, a partir de janeiro, a gente vai ter a primeira turma. Que é o Gestão que Vira o Jogo, não é isso? Não, o Gestão que Virou o Jogo é o nosso workshop, que também é em janeiro. Mas aí é um workshop de um dia, né? Que a gente faz ali o dia todo, que a gente traz esses temas, mas não é a mesma coisa. Essa parte de contabilidade evolutiva é um grupo separado, né, de pessoas que tenham interesse em crescer. E aí a gente vai chamar a gente escolheu o nome, RCD Prime Club. Ah, legal! Que vai ser um clube exclusivo. A gente vai ter aí um lançamento legal pra caramba. Então vai ser um clube exclusivo do cliente. E não é caro, tá? Eu lembro de você falar isso ano passado, Ju. Que bom que você conseguiu. Vamos fazer. Implantar, porque fiquei muito feliz. Eu acho que vai ser muito legal para o desenvolvimento do empresário. Vai fazer muita diferença, vai impactar a nossa região. E é uma coisa que região, não tem, tá? Não tem, é inovador. Porque a Ju tá sempre nos locais certos e pegando as oportunidades certas. Eu vejo muito isso nela. Então, no curso que a gente foi falado muito sobre isso. E desde lá, ela já estava comentando comigo. Carol, eu tenho vontade de fazer isso, né? Dessa forma, eu acho que vai ser muito legal, vai ajudar muito. Para a região. Mas a nível Brasil e mundo, não é novidade nenhuma, né? Essa questão de você ter um clube exclusivo para poder se dedicar em determinado tema, né? Isso já é uma coisa comum. Ju, sucesso nisso, porque você vai brilhar mais ainda. A RCD é fora da curva. Eu falo assim que todo o nosso trabalho em parceria sempre funcionou muito bem. E eu acredito muito que é isso que a gente precisa, de pessoas ao nosso lado que nos ajudam a crescer e também fornecedores, né? A gente não tem como dar conta de tudo. Então, a gente tem que delegar para as pessoas certas, né? E a contabilidade, eu costumo dizer que é aliada à gestão financeira, né? O que a gente faz vem antes do que a contabilidade faz e anda junto, se complementa. Um sem o outro não funciona, né, Ju? Quantos BO você não passa por conta disso? Né? No dia a dia é complicado. E realmente, assim, a empresa que consegue unir uma boa gestão financeira com uma contabilidade que tem a capacidade de analisar esses dados reais, não tem como ela dar errado. Não tem como. Até aproveitando a deixa, a gente já vai entrar aqui nas perguntas, mas o motivo da Juliana estar aqui hoje é porque a gente já está se preparando para a reforma, né? A contabilidade dela já é uma contabilidade consultiva, né? Eu sempre recebo essas dúvidas dos empresários. Carol, qual que é o papel da contabilidade? Por que a contabilidade não faz meu financeiro, por exemplo, né? Eu mando dúvidas sobre DP, minha contabilidade às vezes não sabe responder, né? E eu sempre falo, Ju, não tem como o empresário pagar R$300 para a contabilidade e querer que ela faça tudo. Então, é justamente por isso que a Juliana está aqui. Vai falar de contabilidade consultiva, que agora é evolutiva. É isso aí. Esse termo eu não conhecia. Não conhecia.
Vai falar também um pouco de fluxo de caixa, que é uma área que se conecta muito com a minha também. Um pouco mais da jornada dela. Reforma tributária, porque tem muita coisa acontecendo e os empresários estão com medo. Tem contabilidades que ainda não passaram o overview de como vai ser ou nenhuma informação. E tem muita gente com medo. Então, justamente por isso que a Ju tá aqui hoje, gente. Então, Ju, vou entrar também nas perguntas já. Tá? Qual que é o papel que você acredita hoje que a contabilidade tem no dia a dia do empresário? E como ela deveria ser, na sua visão? Eu acho que o papel que a contabilidade tem é de braço direito mesmo. Né? Por muito tempo, foi um papel de só realmente entregar a guia para pagar, fazer a folha de pagamento. Mas a contabilidade hoje ela vai além disso. Né? Ela pode ser um parceiro de negócio na tomada de decisões. Né? E um ecossistema também. Porque, querendo ou não, quando o cliente chega lá, ele fala, poxa, eu preciso registrar minha marca. Olha, tá aqui o Jefferson, por exemplo, que é o nosso parceiro, tá aqui. Né? Eu preciso de um advogado para me ajudar com o processo trabalhista. Olha, tá aqui o Eduardo para poder te ajudar com isso. Preciso de um BPO financeiro, tá aqui a Carol. Então, acaba que a gente concentra soluções. E isso ajuda o empresário. Porque a partir do momento que a gente está sendo o braço direito dele para a gestão do negócio dele também, ele tem uma figura de alguém que pode acompanhar. E o empresário é muito solitário. Né? Às vezes, mesmo dentro da empresa, às vezes mesmo com sócio, a pessoa está solitária para a tomada de decisão. Então, é bom que a contabilidade seja uma parceira também. Então, eu vejo isso, eu vejo como um braço direito. E do lado de lá, né? O que você vê que os empresários ainda cometem de erros, né? Ao contratar uma contabilidade, ou que pensam sobre uma contabilidade que não deveriam pensar, na sua visão? Isso que você falou foi importante, de achar que, poxa, vou pagar R$300 e vou ter todas as soluções. É impossível, né? O que eu vejo mais do lado do empresário, Carol, é esse lado que eu tô indo agora, dessa parte mais consultiva, né, que a gente chama de evolutiva. Eu vejo que o empresário negligencia muito a importância dele se preparar para ser empresário. Então, por exemplo, né, Ju? A pessoa, poxa, eu sei lá, eu sou um bom mecânico. Tá? Eu sempre fiz isso, eu sou ótimo no que eu faço, montei o meu negócio e pronto, acabou. E aí, daqui a pouco, as coisas começam a ficar ruins, o caixa não fecha, contrata funcionário, contrata, demite. Aí vem um monte de problema, um monte de erro de processo, um monte de coisa. Erro trabalhista, né? Processos trabalhistas. E a pessoa não entende o porquê. Mas é porque ser bom no que você faz, tecnicamente no que você faz, é só uma parte do crescimento da vida empresarial. É só uma parte da necessidade. Que, inclusive, você precisa também continuar aprendendo, continuar buscando informação. Mas a parte da gestão é outra, que é muito importante. Não tem como você fazer um negócio, uma empresa crescer, sem você buscar informação. Então, o que eu vejo, eu falo até com os clientes, eu falo, vocês usam pouco do que eu tenho para oferecer. Porque eu mando, todo mês eu mando a minha agenda para o cliente ir lá selecionar o dia, a hora que ele quiser, para ele sentar lá e conversar comigo sobre o que ele quiser. Eles vivem a vida no automático, né, Ju? Acabam não conseguindo olhar para isso. Exatamente. E o tempo, né? Tempo. Eu sei que é todo difícil. mundo é escasso, né, gente? Eu é sei. o maior ativo que a gente tem. Só que o que acontece? Aí é que a gente vai entrando nesse campo. Por quê? Quando a pessoa começa a se desenvolver melhor como empresário, uma das coisas que ela ganha também é liberdade de tempo para desenvolver outras coisas. Exatamente. Deveria ser assim. Porque, às vezes, a pessoa está fazendo... eu tive um exemplo de uma pessoa que falou assim para mim, olha, quem coordena a parte de entrega de mercadoria lá na minha empresa até hoje é o meu marido. Ele que criou a empresa, ele que vende. Aí ele vende, ele pega o caminhão e vai para essas cidades da região e entrega. Eu falei, tá vendo? Ah, não tem tempo. Claro que não tem tempo. Não, porque a nunca vai entrega, ele podia colocar outra pessoa para fazer. Acaba não confiando, né? Fica com medo de delegar. Então, assim, delegar é uma parte do processo de crescimento de uma empresa, que vai te ajudar a ter liberdade para fazer outras coisas, para buscar mais conhecimento e mais informação. Aí, quando você busca mais conhecimento, você descobre outras coisas na sua empresa que você... A inteligência artificial, por exemplo, hoje em dia, o quanto que isso ajuda. O quanto que diminui... Otimiza muito o nosso tempo. Exatamente. Então, assim... eu vejo isso. O que falta no empresário é ele entender que ele precisa se desenvolver como empresário e que a gente está ali para poder ajudar.
E eu falo até além, Ju, eu enxergo de uma forma complementar à sua, mas se desenvolver mentalmente. Sim, é o primeiro passo. Espiritualmente, porque isso tudo está conectado no dia a dia. Eu acredito que não tem como a gente separar a pessoa do empresário, né? Não. Então, se a gente conseguir unir isso de uma forma que fique bem, fique bom para nós, na nossa qualidade de vida, no que a gente acredita, né? No nosso propósito, ao ser um empresário da forma que precisa ser uma empresa, é a melhor coisa. Tem coisa que a gente vai descobrir pelo caminho, né? É. E a gente vai mudando pelo caminho. Vai ajustando. Mas acho que é o autodesenvolvimento pessoal primeiro e se desenvolver como empresário, porque não tem como a gente querer que o funcionário siga tudo que a gente segue, que a gente normalmente quer que ele siga, mas sem se desenvolver, sem ser o exemplo, né? Até porque ele tem que ver o que faz sentido para ele também, né? Eu acredito muito na liderança pelo exemplo, sabe? Então, Eu falo muito isso. Você fala isso? Falo muito isso até lá dentro do escritório. Eu falo, a gente não pode querer que o funcionário estude se a gente não estuda. A gente não pode querer que ele leia o livro se a gente não lê. A gente não pode querer que ele seja dedicado se a gente não é. Né? Tem que ser exemplo, é igual filho. É igual filho. Né? A gente tem que liderar pelo exemplo. Boa, Ju. E, assim, você estava comentando, né, que você manda a agenda para os seus clientes lá da Rede Contábil e que eles acabam, às vezes, não acessando a agenda e não marcando, né? Isso faz parte da entrega da contabilidade consultiva, não faz? Faz. O que mais faz parte? Me conta um pouquinho. Faz. Basicamente, a contabilidade consultiva é isso, é esse apoio, né? As entregas que a gente faz de informação. Então, toda semana, tanto no e-mail, a gente manda informativos sobre gestão. Eu recebo. Agora, antes a gente mandava pelo WhatsApp também. Só que o WhatsApp agora tá com aqueles bloqueios, né? E aí, o que a gente fez? A gente criou um grupo VIP, e aí as pessoas ficam lá, e lá naquele grupo eu compartilho tanto os eventos, não só os nossos, mas eventos da região. Às vezes a pessoa não sabe que vai ter uma palestra no Sebrae, o encontro na CIAP, no Comércio, entendeu? O empresário tá lá no dia a dia dele, ele não sabe que tem aquilo que às vezes é uma coisa importante para ele. Então, eu coloco esses eventos lá e coloco também informações. Então, eu acho que a contabilidade consultiva é isso. É buscar estar entregando informações. Agora, uma coisa que você falou que é interessante. Primeira coisa que tem que desenvolver é a mentalidade. Então, por isso que no nosso workshop, a primeira coisa que eu falo é sobre mentalidade. No nosso Clube Prime também, uma das primeiras matérias vai ser sobre o desenvolvimento da mentalidade e a importância de estruturar tudo isso, né? É Deus, família e trabalho, né? O Joel fala muito isso, né? E é a ordem mesmo que eu acredito, tá? Espiritualidade, família e os negócios. Mas para tudo isso, você tem que estar com uma mentalidade bem alinhada. Eu estava assistindo um podcast semana passada e nesse podcast eles estavam falando de um estudo que diz que nos próximos 10 anos, os temas que as pessoas mais vão buscar para estudar, mentalidade, mais informação é IA, que a gente sabe, né? Obviamente, e gestão das emoções. São as duas coisas que as pessoas vão buscar muito se desenvolver. Porque se você não cuida da sua parte mental, da gestão das suas emoções, e tudo isso vai estar vinculado com a espiritualidade, é muito difícil você conseguir. Porque o mundo tá doido, né? Eu costumo dizer que a pandemia foi tão ruim para muitas coisas, né? Mas eu acho que algo que ela trouxe foi a visão das pessoas para a parte mental, saúde mental, né? Eu vejo que as pessoas... Deve ter algum dado científico que mostra isso, né? Mas eu vejo que as pessoas estão olhando mais para a saúde mental, homens e mulheres, né? De modo geral, do que antes da pandemia. Né? Mas, assim, eu acho que tudo isso se dá muito também por causa da internet, das redes sociais, que estão deixando a gente meio doido, né? Também. Tudo acontece muito rápido, né? Eu vi uma pessoa falando o seguinte... antigamente, a gente se comparava com as pessoas que estavam próximas. Então, tipo assim, se a minha empresa estivesse desenvolvendo, você ia se comparar com a minha, eu ia me comparar com a sua. Olha o que a Carol tá fazendo de legal e tal. Vamos falar da beleza. Muito fácil, assim, eu ia me comparar a minha beleza com a sua, porque você tá perto. Hoje em dia, a gente pega o celular e o cara falou assim, você pega um celular e você tá se comparando com a Jennifer Aniston, que tá lá do outro lado, entendeu? E essa comparação nas redes sociais está deixando a gente meio enlouquecido. Também acho, né? Isso. E por isso que... Todo mundo acha que a vida é um unicórnio cor-de-rosa, né? Exatamente. Porque aquilo que todo mundo fala, você sabe disso. Nas redes sociais, as pessoas só postam coisas legais. Ninguém posta, por mais que às vezes alguém vai postar os perrengues ali, mas as dores mesmo, as suas emoções fragilizadas, ninguém está postando. E todo mundo está passando por alguma coisa. Né? Às vezes a gente só não quer compartilhar, né? Não tá à vontade ali para compartilhar. E aí o ponto principal dessa questão da mentalidade
É realmente, quando você sabe gerir suas emoções, você sai desse lugar de comparação. Porque você sabe que não é aquele mar de rosas. E você passa a se automotivar também, né, Ju? Às vezes eu acho que o empresário fica muito nesse caminho, né? Putz, não tá dando certo aqui, fica chateado com aquilo e vai remoendo aquilo dentro dele, demora a agir. Né? Demora para tomar decisões. É isso. E a agilidade, eu acho que tem algum podcast do Joel que fala isso também, que a gente mede o empresário pela capacidade que ele tem de passar pelos desafios e se levantar mais rápido. Né? É isso mesmo. É isso que você pensa também. E a gente também. vê no dia a dia, né? Tem que ser rápido para tomar decisões. Tem que ser estrategista. E o conhecimento traz essa habilidade, né, de você ser estratégico para tomar decisão, mas você tem que tomar decisão rápido. Ah, vai dar certo? Não, não vai, não. Não é nem receita de bolo, né? Não vai, não. Você saber. vai tomar decisão, vai dar errado. Aí você toma outra de novo e muda até dar certo. Até fazer, até dar certo, né? O que eu tenho ouvido muito do lado de cá, né? São empresários que muitas das vezes, Ju, estão lá reclamando muito das contabilidades, tá? Quero compartilhar isso aqui, porque acontece mesmo e faz parte, né? E eu vejo que eles estão com dificuldade de entender que o cenário contábil mudou. Né? Hoje você não é a contadora, você é uma empresária contábil que tem uma contabilidade evolutiva, né? Então, assim, eu vejo que eu sempre explico essa diferença, mas qual é a sua contabilidade? O que ela faz? Ela já fez uma reunião com você? Ela já te mostrou o que está mudando? Porque a contabilidade tradicional é aquela que manda guia, mas a consultiva não é. E eu vejo que, muitas das vezes, ele quer mudar para algo mais completo, mas ele acha que não pode pagar, ou muitas das vezes não quer pagar. E aí passa pela questão da mentalidade, né? Hoje você tem planos lá na contabilidade. Como que você quebrou isso, né? Com certeza você escuta algo assim também, né? Assim, tem duas coisas aí. Os planos hoje a gente tem o honorário normal para os serviços contábeis normais, né? E agora, a partir de janeiro, a gente vai ter esse Clube Prime para quem tiver interesse, que aí vai se aprofundar mais na gestão do negócio. Então, vão ser 2 planos diferentes, mas até então a gente só tinha um. Mas assim, Carol, o que eu vejo muito nessa questão de contabilidade e das reclamações dos empresários e tudo mais é colocar em cima da contabilidade uma responsabilidade de não pode errar. E aí, se você errou alguma coisa, eu vou trocar de contabilidade porque você errou, tá? Primeira coisa que eu falo quando o cliente senta e ele vem conversar comigo, e às vezes ele fala, eu estou vindo para sua contabilidade porque cometeram um erro comigo na outra, tal. Claro, depende da gravidade da situação e tal. Tem coisa que faz parte. Mas eu falo para você e para qualquer um. Eu não posso garantir para ninguém que a gente não vai errar. Porque é humanamente impossível. Eu erro, os meus funcionários erram. Não sou eu que faço tudo, né? Que se fosse para fazer tudo, eu pegava... Que bom, né? Pegava 5, 6 clientes só para atender e eu mesma fazia. Isso. Mas não é isso. A gente tem uma equipe, as pessoas erram, quem é empresário sabe. Funcionário entra, sai. Aí, às vezes, sai e deixa a demanda em aberto, que nem a gente sabia que tinha. Então, por mais que a gente esteja sempre trabalhando, e é uma coisa que eu falo, cada erro, a gente faz estruturar um novo processo para que aquele erro não aconteça. De novo. Boa. Mas que eu vou poder te garantir que nada vai acontecer, não posso. É impossível. E não sou eu. A pessoa pode trocar para 10, 20 contabilidades que, infelizmente, vai passar por alguma coisa. Agora, não deixo nenhum cliente no prejuízo, nunca. E eu sempre vou estar fazendo o meu melhor para resolver todos os problemas que tiver. Sempre. Então, assim, eu já tive diversos, inclusive eu estou com uma agora, clientes que saíram porque ficaram chateados com alguma coisa e depois volta. Normal. Entendeu? Porque vê que não é exatamente isso. Então, eu acho que dos nossos principais problemas com relação a isso que você falou, né? Das pessoas estarem reclamando de contabilidade. Claro, tem muitos, cara, eu recebo, né? Vou tentar falar de forma bem sutil por causa do código de ética, né? Mas eu recebo, vamos dizer assim, eu recebo cada coisa... Assim, que é absurda, entendeu? Então, é claro que a gente tem grandes problemas, tá? Mas eu vejo que na minha contabilidade, os problemas que a gente tem são problemas pontuais do dia a dia que envolvem gestão de pessoas. Faz sentido, né? Que é normal do dia a dia. Mas a atenção,
a nossa disponibilidade o tempo todo. Você pode ver, você me mandar uma mensagem agora, eu vou responder na mesma hora, do mesmo jeito que eu faço com todos os clientes. Eu não sei como ela consegue, gente, responder tão rápido o WhatsApp. O dia inteiro respondendo, fazendo reunião presencial, reunião online, atendendo, vou até o cliente, tudo que precisar, a gente está ali dando atenção. E isso é você que faz, não é, Ju? A maioria das reuniões, sim. Eu vejo isso até hoje, né? Você, a Natália, né? Aí a Natália, a Bárbara, né? Que é a nossa gerente de departamento pessoal. Então, quando envolve o departamento pessoal, a gente coloca ela. Quando envolve mais a parte operacional, é a Natália. E o meu lado é a parte mais estratégica. Comercial, exatamente. Né? Parceria. Isso aí. Legal, Ju. Uma coisa que muitos me perguntam, vou aproveitar para tirar essas dúvidas com você. Carol, o que é obrigação acessória? Me perguntam muito isso. Então, eu quero aproveitar para te perguntar. Ju, explica aqui para as pessoas o que é a obrigação acessória mensal. Resumidamente, é a nossa prestação de conta para o governo. É o X9, né? É a hora que a gente tem que mostrar para o governo o que a gente está fazendo. É muito legal, tem um memezinho na internet que fala assim, a gente precisa fazer a obrigação acessória para mostrar as coisas para o governo, para ele olhar e dizer, não, você está errado, não é isso, vai lá e conserta. Porque as informações ele já tem, né? Mas a gente tem que prestar. Todo mês. Então, a obrigação acessória são essas declarações que a gente faz, são essas informações que a gente tem que passar, tanto para a Receita Federal, como para prefeituras, para nível estadual, né, secretarias de Estado. Mas essas... E mesmo que a empresa esteja inativa, inclusive, tá? Boa. Não estou movimentando, não estou faturando, mesmo assim tem obrigações acessórias. Acho que foi semana passada, né? Um empresário chegou aqui para mim e ele estava com 2 CNPJs inativos, um CNPJ inativo e usando um outro CNPJ. E aí ele comentou comigo, Carol, mas eu preciso declarar alguma coisa? Eu nem uso esse CNPJ mais, porque ele teve uma questão com a vigilância sanitária e não vai mais movimentar esse CNPJ. Enfim, tem toda uma complexidade por isso, né? E ele abriu um segundo. E aí ele está movimentando nesse segundo e o primeiro não. Então, fica a dica aí para quem não sabe disso, porque também tem as declarações que precisam ser enviadas. E né? além de tudo, até postei semana passada, para ano que vem, falando da reforma tributária já, ainda tem outra complexidade. As pessoas têm mania, por exemplo, eu abri um CNPJ, aí ele está cheio de dívida, cheio de coisa, eu vou deixar ele parado aqui e vou abrir outra. Isso é muito comum. Muito. A partir do ano que vem já não vai dar mais, porque a Receita vai começar a vincular aonde o seu CPF está. Então, assim, se ele está ali, pode ser que a empresa nova que você abriu seja excluída do Simples por causa da outra. É claro que tudo isso da reforma tributária ainda está muito novo, tá? Mas é uma determinação nova que está na lei que a gente precisa ficar atento, porque isso vai mudar. Mais algum ponto aí, Ju, que você quer trazer sobre as obrigações ou algo que as pessoas têm de mito, assim, sobre a parte contábil, tributária? Acho que nada sempre que tem, me né? vem em mente, assim, sempre tem alguma coisa, mas nada que me vem em mente, assim, agora. Rapidamente, não. As pessoas estão com muita dúvida mesmo hoje com relação à reforma, né? É a nossa segunda pauta de hoje, então. Vamos entrar nela, então, Ju. Conta pra gente a dúvida de todo mundo, né? O que vai acontecer com a reforma? Por que está todo mundo se descabelando por aí? Quanto que vai aumentar, né? E claro que a gente tem que separar por regime, né? Empresas de serviços vão ser mais impactadas, né, do que as de comércio, porque tem a questão do crédito. Sim. Né? Então, eu trago isso aqui, até estava te contando, comprei o curso, a gente vai estudar também. Que enquanto financeiro tem muitas dúvidas que chegam para nós e depois vai para a contabilidade, quando a gente tem as parcerias, né? A gente chama o nosso parceiro, faz uma reunião junto para poder alinhar isso. Isso é né? ótimo, a gente não detém o conhecimento, a contabilidade precisa dar o apoio para nós, né? Então, a gente tem e até para a gente pensar assim, juntos em estratégias, né? Para resolver. Para resolver. Carol, a reforma tributária é uma coisa necessária para o país, tá? Era também necessário acho, que isso acontecesse. Unificar com os países lá de fora, exatamente. né? Colocar um padrão internacional e simplificar o máximo que der. É assim, igual a gente fala do SUS, né? O SUS é um projeto maravilhoso que muitos países não têm, que no papel é lindo. O problema é que na prática, no Brasil, as coisas são sempre mais difíceis. Sim. Então, assim, a reforma tributária é importante, é necessária, mas na prática ela está ficando confusa. Então, assim, eu mesma ainda não trouxe para o cliente muitas coisas, porque as coisas estão mudando. Então, não adianta eu falar uma coisa agora, aí amanhã já mudou, entendeu?
E, assim, tem coisas que o próprio conselho de classe está brigando para poder alterar, porque não dá, igual essa questão da distribuição de lucro agora, de ter que fazer o fechamento do balanço até 31 de dezembro e fazer uma ata até 31. É impossível. Quem é que fecha balanço 31 de dezembro? Balanço é fechado no ano seguinte, março, né? Até março, até abril, entendeu? Então, assim, muitas coisas não... Eles colocam as leis, mas parece que não tem estrutura de organização disso tudo. Mas é necessária. E, basicamente, é realmente, como você disse, unificar. Então, alguns impostos vão deixar de existir e 2 outros vão vir a existir, que é o IBS e o CBS, né, que a gente chama de IVA, IVA, que é o que existe muito em outros países. O ponto principal da mudança... Assim, primeiro, ninguém precisa se desesperar. Vai mudar num projeto de 10 anos, vai ser uma coisa de cada vez. Então, 2026, ainda muito devagar, com algumas poucas mudanças. E depois, 2027, já vai vir um pouco mais, né? E depois isso vai expandindo. Grandes empresas já precisam ficar atentas, né? Que já tem algumas mudanças importantes agora, a nível de teste ainda, né? Que aí já vai começar a ser cobrado o IBS e o CBS, mas parcelas pequenininhas, acho que é 1%, se eu não me engano, né? Para empresa de lucro presumido e lucro real. Isso. As do Simples ainda não, e ainda tem algumas brigas, porque a Constituição prevê um tratamento simplificado, diferenciado, né? Para essas empresas. Então, ainda está se ajustando muita coisa. Mas, assim, é ao longo desses 10 anos. Algumas coisas são importantes. Se não tiver estrutura financeira, principalmente, vai quebrar. Tá? Então, tem o falado empresário, muito isso aqui, Ju. ele já vai precisar mudar a mentalidade dele. Então, para aqueles clientes, por exemplo, que quando chega lá no escritório, eu pergunto, quanto você faturou mês passado? Não sei. Qual produto que você vende mais? Qual período do ano você vende mais determinado produto? Não sei. Eu sempre falo, controle financeiro, nem que seja no papel de pão, para começar. Mínimo. Mas comece, entendeu? E, assim, isso vai impactar muito. Porque você vai ter que fazer diversas análises da tributação que vão passar pelos números reais financeiros, que geralmente não é o número que chega na contabilidade. Não é. Entendeu? Todas as empresas que a gente atua, Ju, o financeiro é sempre completamente diferente do que está na contabilidade. Então, assim, vai dificultar para a gente orientar um cliente se ele não tiver um financeiro estruturado. Eu acho que tem toda uma questão complexa que você vai contando aqui pra gente, mas eu acho que o ponto principal aqui, aproveitando que estamos juntas, é que a nossa empresa, acredito que vai crescer muito nesses próximos 10 anos. Eu acho que os empresários vão mudar muito a mentalidade sobre finanças e contabilidade. Então, eu creio, né, que tudo tem um lado bom e um lado ruim na vida, né? Então, acho que unificar é muito importante. Vamos ser mais impactados pela questão dos impostos, né? Mas a gente também vai ter um aumento de consciência, que eu acho que é válido, é importante. E todo mundo que olhar para finança e contabilidade desse jeito que a gente está trazendo, vai ter resultado, não vai passar perrengue, né? Eu falo para o cliente, estejam em ambientes hoje de conhecimento e informação, para você não ficar para trás. Tá? Agora, outra mudança que vai ser significativa também ao longo dos anos, ainda não vai começar, ninguém precisa se desesperar, não começa ano que vem, mas que a sonegação vai morrer. Vai morrer. Porque a partir do momento que você chegou lá e comprou um produto, seu imposto já vai ser descontado na hora. Né? Você já está pagando imposto, então o empresário não vai ter mais aquela questão, faturei 100, emiti nota de 50, não. Se recebeu 100, já pagou o imposto daquele 100, entendeu? Independente da forma de recebimento, gente, até se for dinheiro. De recebimento, Então, assim, dinheiro também é uma coisa que o governo está querendo até acabar, né? Vai entrar a moeda digital. Eles estão tentando. Tudo é muito difícil, a gente está num ano complicado, que é ano de política, né? Assim, eleição, então... Toda essa questão de eleição também impacta nessas mudanças, porque nenhum governo vai mexer com nada que gere polêmica nesse momento, tá? Mas eu acredito muito que, assim, acabando a eleição, 2027 vai dar um start de grandes mudanças. Também grandes acho mudanças. Isso. Então, assim, o que eu falo? Eu vejo muita gente postando, sabe, Carol? Esses dias até o Eduardo me mandou no Instagram, eu falei pra ele sobre isso. Adoro as coisas que ele manda pra mim. Tem muita gente postando coisas, assim... absurdas. Polêmicas, que é só pra causar engajamento. Eu sou muito pé no chão. Por isso que eu não fico falando tanto na internet. Porque, como ainda não tem nada solidificado, eu não vou ficar colocando pulga atrás da orelha. Então, assim... Não vai ser tão complexo, mais pra gente que tem que estudar,
Mais pra gente. Mas, assim, vai ser um negócio gradual, vai estar sendo feito aos poucos, mas também não é uma coisa para negligenciar. O empresário hoje precisa, como eu disse, estar em ambientes, estar em lugares que as pessoas estejam falando disso para elas se prepararem. Porque, apesar de ser gradual, vai mudar significativamente a forma de tributação do Brasil. Eu tenho falado, Ju, que o 2026 é o ano do planejamento. Exatamente. Preparação. Então, quem não tem o hábito, não sou de estudar porque não tenho tempo, cria tempo. Não me preocupo com essas informações porque eu acho que é o contador que tem que saber. Não. Vai buscar informação, sim. Vai entender o que é reforma tributária, vai assistir podcast disso, vai ver vídeo no YouTube, vai participar dos encontros da CDL, a CIAP, tudo, né? Trago pessoas para falar sobre isso. Sebrae. Nossa. Vai buscar informação porque vai mudar muita coisa. E o que você acha que vai mudar muito para empresas do Simples, Ju? Eu quero passar com você até o lucro presumido, que eu acredito que lucro real também você atende lá, mas a nossa maior carteira de clientes, né, é para a área de... É para MEI, Simples Nacional e lucro presumido, né? MEI eu acho que até menos. Hoje eu tenho atendido pouquíssimos MEIs. São mais empresas de Simples Nacional e lucro presumido. O MEI se encaixa muito bem, né, nesse perfil nosso agora de contabilidade evolutiva, porque realmente são pessoas que estão se desenvolvendo. Então, se encaixa bem. Mas serviços contábeis padrão, o MEI geralmente não tem. Carol, assim... O que vai mudar, na verdade, vai impactar todos, né? Mas eu acho que uma coisa que vai simplificar bastante é acabar com essa questão do que o empresário vai ver muito, né? Essa questão de ICMS, substituição tributária e PIS/COFINS monofásico. Como a gente vai simplificar isso? Empresa eu sempre confundo. O IBS vai substituir um, o CBS vai substituir o outro. Ao longo do tempo, porque essa parte estadual, por exemplo, vai demorar para acabar, né? Mas isso vai facilitar, porque isso é uma dor dos empresários hoje, do pequeno empresário, principalmente muito comércio, grande. Né, Ju? Principalmente. E tem gente pagando esse imposto de forma errada, desnecessariamente. Uma outra coisa que a gente faz também lá é essa análise, né, de tributação. Quando o cliente chega, a gente olha para trás. A gente tem feito recuperação tributária também. Por quê? Porque realmente o empresário está pagando errado, tanto o ICMS quanto o PIS/COFINS. E isso vai dar uma boa diferenciada no futuro. Eu acho que até, não sei se vai acabar, né? Não posso dizer isso. Mas eu acho que vai reduzir muito as recuperações tributárias, porque as contabilidades vão ter que se encaixar, né, nesse processo. Então, acho que vai reduzir muito, vai reduzir muito. Agora, é o que eu falei, a contabilidade tem que se preparar muito. Para isso. Né? A gente tem estudado, tem buscado informações. A gente faz... Eu comprei até um curso que a gente faz semanalmente com a equipe. Boa. Né? A gente leva a equipe do departamento fiscal, que é a que mais vai ser impactada, né? E a gente estuda juntos ali. Eu, a Natália e os funcionários. E a gente já vai tirando as dúvidas, já vai... E aí, tudo que eu vejo na internet... Manda para separar. Já mando, a gente para conversar. Olha, você viu isso aqui? Então, a contabilidade tem que estar preparada. Eu tenho algumas empresas do Simples que são de serviços chegando, né, para mim, pontuando muitas questões. Nós mesmos vamos mudar muita coisa, até por conta do infoproduto, a gente já vai aumentar a carga tributária, né? Mas para serviços, né, eu tenho escutado do empresário, porque a gente vai ter a questão do recolhimento por dentro, por fora. Ju, você já estudou sobre isso? Tem algo que você possa trazer para a gente para pouca coisa sobre isso, pouca coisa. Porque o que acontece? O que saiu foi a regulamentação da mudança da Constituição. Sim. Né? Então, eles fizeram a lei... Vamos falar de forma simples para entender. Existe a Constituição e ela é muito difícil de ser mudada. Então, o que eles fizeram com a reforma tributária é essa mudança da Constituição, dos termos da Constituição. Agora, precisa sair, de fato, a instrução normativa que vai direcionar na prática como tudo isso vai funcionar. Então, assim, a gente está entendendo esse todo... Mas como vai funcionar mesmo, a gente ainda não sabe. Até porque, com todos esses problemas, né, e muda uma coisa aqui, muda outra ali, a própria Receita Federal está se adaptando. E quando sair a instrução normativa, pode ser que tenha muitas novidades. Então, eu estou esperando esse momento, porque aí a gente vai estudar e vai poder dizer na prática como que isso vai funcionar. Na sua visão, empresas de comércio ou serviços vão ser mais impactadas? Eu acredito que serviços. É serviço mesmo, por né? conta do crédito, né? E a gente vai estar com essa oportunidade de
receber créditos. Para o ano que vem, vocês já vão fazer algum movimento, alguma aula, algum workshop da reforma que vocês sempre fazem, né? A gente vai fazer um introdutório agora, dia 15 de janeiro. Tá. E aí, quem quiser entrar no nosso grupo VIP lá, só entrar ou na minha página da Rede Contábil, que vai ter o link para você ser encaminhado para o grupo, e vai poder participar, tá? Desse bate-papo online. Mas para poder esclarecer um pouco desses pontos, porque as pessoas estão com muitas dúvidas. Então, esclarecer o que está acontecendo, né? E aí, de acordo com que as coisas forem mudando de fato e forem saindo as regulamentações da parte prática, a gente vai orientando o cliente. Até porque precisa mostrar a lei na base, né? Exatamente. Se não mostrar, as pessoas... Tem algumas coisas que já saíram, mas está tudo mudando tanto que até o contador está ficando doido, né? Mas é importante você trazer, Ju... não sei se você vai fazer isso, acredito que sim, por regime, né? Eu vejo que... Carol, o que vai mudar para mim? Eu tenho 2 CNPJ abertos, né? Uma empresa já está no sublimite, o que eu vou fazer agora, né? Então, muitas dúvidas nesse sentido. Até tinha colocado uma pergunta aqui. De modo geral, Ju, você acredita que vamos pagar mais imposto? E como que a gente vai precisar olhar para isso agora? Eu não te garanto, assim, eu vejo muita gente falando que a reforma tributária vai aumentar muito os impostos e tal. A gente estudando, olhando o desenho da lei, no detalhe, não me né? parece que vai aumentar tanto assim. Tá? Me parece olhando. Mas, assim, é o que eu tô te falando. Enquanto não sair a instrução normativa para a gente pegar e fazer comparativos de números, de cálculos, fica difícil. Mas eu vejo, assim, o que vai fazer aumentar a carga tributária, na verdade, é o fato de acabar com a sonegação. Também. Entendeu? Verdade. Então, assim, se a pessoa hoje paga imposto sobre... igual eu falei, né, no exemplo que eu dei, a pessoa fatura 100, emite nota de 50. Hoje ela está acostumada a pagar imposto sobre 50. Então, vai aumentar a carga tributária dela, porque ela vai começar a pagar imposto de 100. Tá? Mas o que eu vejo, Carol, é o que eu te falei, é a gente estar atento às mudanças. Mas nada de desespero nesse momento. Então, ai, meu Deus, o que eu faço agora? Agora nada, só estuda, busca informação... Olha, tudo que você... eu tenho fulano ali, tá falando da reforma tributária, deixa eu prestar atenção. Mas, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que estruturar nesse momento, agora, hoje, nada. A partir de 2026? 2026, muito provavelmente, mais da metade do ano para lá, é que você vai ter que começar a agir lucro presumido, lucro real. Tem algumas pequenas mudanças, né? Já tem que ficar atento, que já é a partir de janeiro. Tinha uma mudança significativa da nota fiscal, mas já caiu também, vai dar mais prazo, entendeu? Então, assim, nesse momento é só ficar nos ambientes que você tem informação. Eu tenho falado isso e a questão do planejar, porque as duas coisas, né? Ter a sua contabilidade, conversar com a sua contabilidade sobre esse tema, né? Buscar a contabilidade, não esperar que a contabilidade vá até você. E planejar, olhar para o financeiro. Se você não tem ninguém, contratar alguém para começar a melhorar o financeiro. O financeiro é importantíssimo. Porque, Ju, tem clientes que chegam que eu não consigo fazer a consultoria em 6 meses. Porque ele não tem alguém interno e ele não quer contratar. E como é uma empresa de comércio, a gente não faz BPO financeiro de empresa de comércio. Né? Então, é um desafio. A gente tem que dar consultoria e consultoria vai levar 1 ano. É 1 ano. Então, por isso que eu já tenho... colocado isso dentro da cabeça deles, sabe? Sempre que me procura, eu faço atendimento comercial, os nossos clientes, né? Pedir para compartilhar com outros amigos empresários por conta disso. Quanto mais tempo a gente tem para planejar, eu sou uma pessoa do planejamento, né? Então, quanto mais tempo a gente tem para se planejar, melhor vai ser o resultado. Exatamente. E até aproveitando, o que você pode, assim, deixar de insight para eles já começarem a aplicar agora, né, na gestão da empresa deles, né? Algo que você queira trazer de forma genuína mesmo. Carol, eu acredito que é isso aqui que precisa ser olhado agora na gestão do empresário, né? Na gestão financeira ou na gestão de pessoas, né? O que você acredita que pode deixar de insight, de conselho para eles? Carol, o primeiro é aquilo que a gente falou aquela hora. Se não mudar o nível de mentalidade, não adianta pensar em nenhuma das outras coisas, tá? Porque o empresário... Desculpa. O empresário que consegue se desenvolver é aquele que está buscando informação. E passa por tudo aquilo que a gente falou. Espiritualidade, autoconhecimento, tá? Entender um pouquinho sobre liderança. Eu falo assim, cara, se não gosta de estudar, dificilmente vai conseguir, tá? Tem que crescer e prosperar. E estudar não quer dizer estar numa sala de aula. Às vezes é uma pessoa que você segue na rede social, né?
Já fica um tempão passando, né, tela de Instagram. Por que não seguir pessoas que falem coisas boas, né? Então, assim, o primeiro ponto é mudança de nível de mentalidade. O segundo é o que eu mais falo com os empresários, porque é onde vai impactar tudo isso que a gente está falando de gestão. É começar a colocar números no papel. Separar pessoa física de pessoa jurídica é a coisa mais básica que tem. Que não sai do lugar nunca, as pessoas erram, né? Muito. Então, Juliana, eu não posso te mandar o extrato da minha conta, porque lá eu tô pagando a escola do meu filho, a prestação do meu carro. Primeiro ponto, gente, a coisa mais simples que tem hoje, conta digital. Abre uma conta digital para a empresa, uma conta digital para você e separa. É a primeira coisa, separar e colocar os números. Mas eu não posso colocar... Eu escuto muito isso, tá? Não sei se você escuta. Não tem como eu ficar fazendo anotação dos meus números, porque é tudo misturado. E eu tiro coisa para mim, pessoal. Problema nenhum. Tempo. Vai lá e coloca que aquilo ali você tirou para você. É distribuição de lucro. Isso. Entendeu? Paguei a escola do meu filho. Coloca lá, despesa pessoal. É o primeiro passo. Depois as coisas vão ajustando, vão evoluindo. Mas se a pessoa não fizer nem isso, dificilmente ela vai conseguir ter uma boa gestão e dificilmente ela vai passar por esse período de reforma tributária bem. Então, tem que ter, assim, tem várias coisas, né? Na gestão tem várias coisas. A parte de liderança, a parte de investimento em marketing, a parte de comercial, a parte de estruturar processo. Assim, organização de documentos, tem muita coisa. Entender sobre a parte tributária é uma questão importante de gestão. Mas a principal é ter os números anotados, 100% reais. 100%. Essa é a principal. Porque senão nem eu e nem você vamos conseguir ajudar ninguém se não tiver número. Tem gente que chega aqui, Ju, que não sabe faturamento. Pois real, é. Né? E eu acho que a visão das pessoas está muito errada. Para você, as pessoas acabam olhando muito para vendas. Não olha para o comercial, né? Que envolve muito mais processo. Olha muito para venda. E acha que venda é igual a emissão da nota, que é igual ao recebimento. Já começa aí. Eu vou ter que fazer um podcast só de finanças para desmistificar tudo isso, né? Mas como que você quer que a sua contabilidade tenha informação se nem você no financeiro tem? A maioria das vezes, não né? Não temos bola de cristal. Ainda, né? Daqui a um tempo a gente vai ter que ter, porque, né? Mas eu tenho visto muito isso aqui, muito mesmo. Até anotei uma pergunta que, na verdade, fecha muito isso que a gente está falando, que é o que separa o empresário, realmente, que cresce, daquele que apaga incêndio. Né? A maioria fala assim, Carol, não posso fazer reunião com você porque eu tô na correria. Tá correndo uma maratona? Né? E realmente, é por isso que às vezes a Ju tem tanto para entregar e o cliente dela não vai até ela, porque ele não tem tempo. Não tem tempo. Mas é por conta de organização de tempo, produtividade pessoal, né? Prioridade, né? Organizar a sua própria rotina ali, agenda, gente. Empresário precisa de agenda. Cuidar da saúde para conseguir ter uma vida ativa, mentalmente e fisicamente, né? Porque também, se não estiver cuidando da saúde, você fica sem... Gente, isso é básico. Você vai ficar sem energia. Se o seu corpo estiver sem vitaminas, você vai ficar sem energia. Então, às vezes, aquele cansaço todo que você tem e a sua cabeça não consegue acompanhar, é só falta de vitamina. É falta de vitamina. Entendeu? Verdade, eu passei por isso, Ju. Aí você pensa assim... Nossa, passei por isso. Eu também. E aí você pensa assim, o que isso tem a ver com gestão de empresa? Tudo, porque o dia inteiro você está resolvendo coisas. Se a sua mente não estiver funcionando, você não consegue. Era 6 horas da tarde, eu não estava conseguindo fazer mais nada. Eu não conseguia estudar à noite, Ju. Olha só. Não conseguia. E eu acordo 5, porque eu vou na academia cedo, né? Não estava conseguindo ser produtiva. Aí você vai fazer um exame de sangue, vai ver, tá faltando vitamina. Era só a B12. É isso aí. Aí eu repus, resolvi. Você 8 horas da noite, então... Você repor a B12 já resolve metade dos seus problemas. É isso, gente. É essa a mentalidade que o empresário tem que ter. Só que você só tem essa informação, quando você está nos ambientes certos, para as pessoas te falarem. Porque, por exemplo, eu tinha muita crise de ansiedade. Muita crise de ansiedade. Isso estava me travando. E aí, uma vez, conversando com uma amiga, ela falou assim, eu não fazia atividade física. Ela falou, você tem que fazer atividade física. Aí eu falei, mas eu não gosto de academia. Ela falou, mas não é questão de gostar, o seu corpo está pedindo. Eu falei, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Tudo. Ela falou, vai lá e faz. Comecei a fazer. Hoje, tem 2 meses que eu tô fora da academia por indisciplina mesmo. Só que o que acontece? Já volta a minha crise de ansiedade na hora. Então, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa totalmente dependente da atividade física. E quando você está fazendo, seu cérebro funciona melhor, você tem mais energia, você consegue resolver mais problemas. Quando você está estudando, você consegue se concentrar mais e absorver a informação. Então, assim, tudo está ligado.
Não tem como separar uma coisa da outra. Mesma coisa a espiritualidade que a gente falou. A importância que Deus tem na minha vida, em tudo. Sem isso, eu não conseguiria tomar as decisões, não conseguiria seguir, não conseguiria ponderar né, o que é certo, o que é errado, valores. Porque tudo isso está vinculado à parte espiritual também. Então, você só consegue absorver tudo isso se você estiver nos ambientes certos. Isso não é separado da sua vida como empresário. Não é. Agora eu acho que todo mundo entendeu, né, Ju? É totalmente unificado, totalmente. E até uma questão que eu estava vendo esse final de semana, Ju, não sei se você já sabe, mas é uma informação bem nova. A gente tem parceiro, né? Tem ecossistema de parceiros. E um dos nossos parceiros é uma empresa de crédito. E a gente está buscando crédito para um cliente e, infelizmente, o cliente não vai conseguir. Por quê? Estava recebendo muito dinheiro na pessoa física, não declarava. Na pessoa física, ele não consegue nem comprar bens. Mudando um pouco de assunto, mas é justamente para não esquecer. Ele não vai conseguir comprar bem nenhum na pessoa física, porque não tem nada declarado. E, a partir do ano que vem, isso tem um impacto muito maior. E nem na PJ. Ele não vai conseguir pegar empréstimo na PJ porque ele não tem dados financeiros, Ju. Olha. Lá dentro dos sistemas dos bancos, o banco tradicional, o banco físico, ele não libera mais crédito para qualquer um. Apenas para aqueles que têm relacionamento com o banco. Isso aí. Né? Então, se você tem a conta no Itaú e vai lá no Bradesco, você não vai conseguir crédito. Acabou de abrir a conta e já quer o crédito, não vai conseguir. Não vai conseguir, apenas com relacionamento. E para aqueles que estão indo em outras empresas como essa do nosso parceiro, precisa de uma série de documentos que não são apenas aqueles da balancetes da contabilidade que eles emitem, né? Precisa da DRE, precisa da curva ABC de cliente. Olha isso, nunca vi isso. Eu trabalhei no Itaú anos e não via isso. Olha só. E diversos outros documentos pessoais de declaração de imposto de renda e também financeiros para a empresa para que eles consigam crédito. Então, não tem como mais o empresário achar que vai conseguir crédito de qualquer jeito. Então, olhar para o fluxo de caixa, olhar para a contabilidade, 2026, 2027 vai ser prioridade, Ju. E para tudo isso que a gente falou aqui. A gente estava até falando assim, que não precisa se desesperar e tal, mas assim, que as coisas estão mudando e você tem que ter informação. Você tem que caminhar junto, exemplo, né, com a mudança. A gente está aí com a tributação do lucro, que é uma coisa nova, que a gente gostando, concordando ou não, tá aí, né? Então, aquela acima dos 50 mil. Acima de 50 mil reais, os lucros agora vão ser tributados. O lucro sempre foi isento, mas a partir de agora vai ser tributado. Eu não concordo, mas né, tá aí. Algumas mudanças importantes também com relação aos cartórios e os contratos de aluguel. Aluguel, nossa, sim. Isso vai mudar também. Então, já estou recebendo. Não adianta, você foi lá no cartório, registrou o seu contrato de locação, a Receita Federal já está sabendo que você tem aquele rendimento de aluguel, você vai ter que declarar, não tem como fugir mais. Né? Muita gente não declarava. Os próprios investimentos, Ju, já tem alguns anos que eu vejo isso por ter. E quando você faz a sua declaração do imposto de renda, já aparece tudo. O investimento. Uma pessoa comentou comigo esse final de semana que não aparece nada do dela. Eu achei aquilo estranho. Estranho. Talvez ela não tenha notado ou foi selecionada em 1 milhão. Com a senha Gov já vem tudo. Já vem tudo. Então, assim, essa mudança tanto do lucro como a dos cartórios, né, com relação aos contratos de locação, são bem significativas, aonde uma estrutura de holding vai ser muito interessante, entendeu? Edu veio aqui e falou tanto sobre holding, Eduardo acordo é meu de sócio. parceiro nisso, a gente faz juntos, então quem tiver interesse, porque é uma parceria, tem que ter um advogado e um contador para fazer isso. Tem que ter. Mas a holding vai ser uma das soluções, né, para essas novas mudanças. Né? Até aproveitando, Ju, sua opinião pessoal, assim, acima de quantos bens você acredita que vale a pena ter uma holding ou de patrimônio, né? Falando sobre eu isso. Hoje em dia diria que tendo já vale a pena. E principalmente por conta, já nem é com relação à reforma e às mudanças, né? Falando para trás. Sim. Principalmente com relação à sucessão patrimonial. Você deixar os seus bens para os seus herdeiros. Porque olha quantos problemas a gente tem com relação ao inventário. Quanta gente que está aí há anos tentando, né, adquirir um imóvel que está preso lá no inventário demorado. Então, a holding assim, além de todos os benefícios que ela vai ter perante a reforma tributária, com relação à sucessão patrimonial, ela é muito útil, muito. Também acho. Facilita muito. Sem contar que é muito mais acessível para você no médio prazo. Muito mais fácil, muito mais barato do que um inventário. É isso, Ju. Mais alguma coisa para concluir? Não, só queria mesmo falar para as pessoas seguirem a gente lá nas redes sociais, acompanharem, que a gente está sempre fazendo os eventos. Então, assim, tem muitas coisas, né? A gente tem o grupo
dos empresários, onde a gente tira as dúvidas, onde coloca os conteúdos. A gente vai ter agora, dia 23 de janeiro, um workshop que durante a manhã a gente vai estar falando sobre tudo isso com relação à gestão. E na parte da tarde a gente vai ter uma rodada presencial, tá? Na parte da tarde, uma rodada de negócios, que é uma coisa muito bacana também para quem está querendo mostrar a sua empresa, falar do seu negócio. Vamos lá. Dia 15 de janeiro a gente tem a palestra, né, falando ali um pouco sobre a reforma tributária. E em janeiro mesmo, ainda sem data definida, mas a gente vai fazer o lançamento do RCD Prime Club, Legal. Que é o nosso clube de pessoas de mentoria, né, de acompanhamento, para quem queira se desenvolver. E quem tiver interesse pode me chamar, que a gente ainda tem vaga. Ah, legal! Vai isso. prosperar muito, né, gente? Amém. Não tem como, Ju. Não tem como. Você realmente nasceu para fazer o que você faz. Eu acredito que você já saiba disso. É um propósito muito grande. Tudo aquilo que você faz, você coloca muito amor, muita dedicação. Eu acho que isso é o resultado do crescimento da sua empresa, Quando né? a gente faz as coisas, quando a gente faz coisas que a gente ama, né? E você que estuda muito, você sabe, a gente estuda e tem uma hora que a gente fica meio cheio, assim, parece que você precisa passar para frente. E é isso que Deus quer mesmo, né? Que a gente ele não dá benefício pra gente guardar. Né? Eu fico tão feliz quando eu ajudo alguém que depois a pessoa volta e fala: ai, nossa, deu certo aquilo que você me orientou, eu fiz lá na minha empresa, resolveu. Assim, é uma alegria, sabe? Você fazer... Porque eu falo, né? É a nossa missão, tá lá na nossa parede. Quando a gente desenvolve o empresário, tem até essa fala minha lá na rede social. Quando a gente desenvolve o empresário, ele melhora, ele contrata mais, então ele está ajudando outras pessoas, ele está ajudando a família dele, né? As pessoas que ele contratou, ele está ajudando também. A minha empresa melhora porque ele me indica para outras pessoas, e aí eu posso contratar mais funcionários também, então estou ajudando outras famílias também, além da minha. Então, assim, é uma corrente do bem. Então, a gente poder ajudar outras pessoas, a desenvolver outras pessoas, é um ponto crucial para desenvolver a sociedade. É por isso que os micro e pequenos empresários no Brasil são tão importantes para o desenvolvimento da sociedade. E é o que leva o Brasil para frente, né? É o que leva o Brasil para frente, Tem vários dados sobre isso. Muito Exatamente bom, Ju, muito bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Se deixar, a gente vai conversar o dia inteiro. Sempre. Tem várias pautas, Várias Ju. pautas, mas obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Acompanhem a nossa rede social, a rede social da Juliana. Ela tem muito a contribuir com vocês. Fala o seu Instagram, Ju, para o pessoal curtir. O meu é ju.contadora. Sim. E o do escritório é Rede Contábil Digital. Então, nesse podcast, você entendeu um pouco mais da reforma tributária, da contabilidade consultiva, o que é importante você olhar como empresário para sua empresa crescer. E, claro, que gestão, sem ter números para tomar decisão, você não vai sair do lugar, né? Obrigada por estarem aqui. Sigam o nosso perfil. Breve um novo podcast. E aqui embaixo tem todas as informações que vocês precisam. Obrigada.